Eu falei 2 terças atrás sobre o ministério pastoral na Bíblia, né? Nós apresentamos então base bíblica para o ministério pastoral desde o Antigo Testamento, o pastor de ovelhas, aquela profissão que apontava para o pastor de ovelhas do Novo Testamento, né? Nós então enfatizamos muito o ministério pastoral. Por quê? Porque nós somos uma igreja em células com o discipulado 1 a 1, e a ênfase pastoral ela é muito forte no cuidado das vidas, né? Uma igreja que tem o discipulado 1 a 1, nós temos realmente uma ênfase, um chamado pastoral. Claro que não estamos aqui desprezando o dom do apóstolo, não é? O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelista, do evangelista, mas o ministério pastoral é o que vai dar o cuidado, o alimento e a nutrição às pessoas que Deus tem trazido e colocado no nosso meio. Semana passada eu falei sobre o ministério pastoral feminino. Quem estava aqui conosco terça passada? E aí começamos falando sobre pastoras. Isso é bíblico? Então tem algumas pessoas que às vezes têm dúvida, não é? E a gente vai então terminar hoje falando sobre os textos polêmicos sobre pastoras, ok? Nós vimos mulheres, vamos só revisar aqui. Nós vimos mulheres proeminentes no Antigo Testamento. Nós vimos Miriam, que é colocada ao lado de Moisés e de Arão como profetisa e como líder em Israel. Depois nós vimos a juíza Débora. Depois nós vimos a profetisa Hulda. E finalizamos no Antigo Testamento com Ester, a rainha. No Novo Testamento, slide 15, nós vimos as mulheres que assistiam Jesus com seus bens, provendo hospitalidade, alimento, o cuidado com Jesus. A Bíblia diz que foram mulheres que cuidaram de Jesus. E dentre essas mulheres tinha uma chamada Maria Madalena, e foi ela, slide 16, que foi a testemunha da ressurreição de Jesus e comissionada, a primeira pessoa a ser comissionada a trazer a mensagem da ressurreição foi uma mulher. E essa mulher foi Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulso 7 demônios. Depois nós vimos, pode passar, mulheres que estavam no dia de Pentecostes, dentre elas Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres estavam lá quando o Espírito Santo desceu, e todos foram batizados com o Espírito Santo, todos, não só os homens foram batizados com o Espírito Santo, todos ali naquele lugar, no cenáculo. Depois então nós vimos a profecia de Joel, repetida pelo apóstolo Pedro. Pedro diz que filhas e servas iriam profetizar, iriam ser cheias do Espírito, fazendo menção de Joel 2, 28 e 29. Próximo, nós vimos Maria, não Maria mãe de Jesus, nem Maria Madalena, mas aqui Maria mãe de João Marcos, o evangelista. Ela abriu a casa para receber a igreja na sua casa, e ali era um dos centros de oração, de adoração da igreja de Jerusalém, né? Era uma célula na casa de Maria, mãe de Marcos. Depois nós vimos Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa foi uma mulher, Lídia, na cidade de Filipos. Então a gente foi para Romanos, vimos então Priscila, uma mulher que se destaca junto com seu marido Áquila, e são cooperadores do apóstolo Paulo. E Priscila, ela aparece até o nome dela antes do marido Áquila, não é? Talvez pelo motivo dela ser, não é? Talvez uma ministra do evangelho, ou por ela ter um título de cidadã romana, então a gente não tem certeza, mas o nome de Priscila sempre vem antes do nome de Áquila. E finalizamos vimos as 4 filhas de Filipe que profetizavam, eram profetisas do Novo Testamento, e finalizamos com Febe, que era diaconisa da igreja de Cencreia e foi a portadora da carta de Romanos. E nós lemos aqui, eu quero começar com esse Salmo 68, vamos lá? Salmo 68, 11, diz: o Senhor deu a palavra, grande era o exército das mensageiras das boas novas. Então esse texto do Salmo 68, 11, tem uma palavra aqui que é, em hebraico, Hamvaserot, que é mensageiras.
grupo de mensageiras, grupo de mulheres que proclamam boas novas. Então esse salmo faz menção de que Deus iria levantar as suas filhas, as suas servas como mensageiras das boas novas. E eu finalizei com Romanos 16:7, abre lá comigo, Romanos 16:7, falando de uma mulher chamada Júnias. Júnias era uma mulher provavelmente casada com Andrônico. Eram parentes de Paulo, e Paulo chama Andrônico e Júnias, esse casal, de notáveis, ilustres entre os apóstolos. Então, Júnia é um nome feminino, apesar de que alguns estudiosos querem porque querem que seja um homem aqui, mas no original o nome está no plural, Union, e esse nome no plural é nome feminino. E essa mulher, ela era notável, juntamente com seu marido, entre os apóstolos. Então, aqui há uma grande probabilidade de que Júnia era uma apóstola, ok? Não apostila, mas apóstola. Muito bem, terminamos aqui, agora vamos para o texto de Gálatas 3:28. Começamos agora em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Jesus veio para inaugurar uma nova época. Antes de Cristo, havia então uma distinção de sexo, havia uma separação entre judeu e gentil, escravos e livres eram tratados de forma diferente. E Jesus vem, traz o evangelho do reino, inaugura uma nova época, e a barreira que tinha entre judeus e gentios cai por terra. A barreira que existia entre escravos e livres cai por terra. E a barreira que existia entre homens e mulheres cai por terra. O que Paulo estava dizendo aqui em Gálatas é que Cristo veio para nivelar tudo. Então, em essência, em substância, uma mulher tem tanto valor quanto um homem diante de Deus. Estou falando isso porque existem algumas pessoas que acham que mulher é menos humano do que homem. Existe esse pensamento ainda por aí, e em alguns países isso é muito claro. As mulheres são consideradas menos humanas do que os homens. Você pode até estranhar, porque a gente está numa nação em que isso já não é mais uma realidade. Mas na cabeça de alguns homens, e nós chamamos, o nome disso é misoginia. Misoginia é a aversão que alguns homens têm a mulheres, não no sentido sexual, mas eles consideram as mulheres inferiores. Então nós estamos vendo aqui que Jesus veio para resgatar a dignidade da mulher, resgatar a posição da mulher na criação. Então, diante de Deus, homens e mulheres, eu estou falando de essência, eu estou falando de substância, né? Eu estou falando de valor, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de posição. Hierarquicamente na família, os homens estão acima das mulheres, mas eu estou falando de ser humano. Diante de Deus, um homem vale tanto quanto uma mulher. Jesus morreu por homens, mas Jesus morreu por mulheres. Amém? Agora vamos para os textos polêmicos. Abra comigo primeiro em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Eu não vou aqui falar sobre o uso do véu, porque é o texto que vai falar sobre o uso do véu, então a gente não vai desviar para explicar o uso do véu. A gente pode fazer isso em um outro momento, mas o que eu quero mostrar aqui é o versículo 3, especificamente o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nós temos aqui então, queridos,
como uma pirâmide. No topo da pirâmide está Deus. Abaixo de Deus está Cristo. Abaixo de Cristo está o homem. E abaixo do homem está a mulher. Em que sentido Paulo está falando isso aqui? No contexto do casamento. No contexto da família. Muitos homens dizem o seguinte: todo homem é cabeça de toda mulher. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui está dizendo que o homem, no caso o marido, é cabeça da sua mulher. No caso de uma mulher solteira, o pai é o cabeça desta moça. Eu já vi muitos homens dizendo: não, todas as mulheres estão submissas a todos os homens. Gente, não é isso o que essa passagem está dizendo. Essa passagem está dizendo que no contexto da família, o homem casado é cabeça da sua esposa. No contexto da família, o pai é cabeça da sua filha. Se essa filha não tem mais pai, então pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser o avô, pode ser o padrasto. Então, para uma moça solteira, ela precisa ter um cabeça na família. E pode ser pai, avô, tio, o irmão, o padrasto. Ok? Para a mulher casada, já está definido. Quem é o cabeça da mulher casada? Diga, o seu marido. Então, Cristiane. Quem é o cabeça de Cristiane? Marcos Alexandre. Eu não sou cabeça de Keila, porque cabeça de Keila é Márcio Tenório. Eu não sou o cabeça de Nádia, porque cabeça de Nádia é Aderaldo Júnior. Estão entendendo, queridos? Na família, está bem definido nesse texto. Então, 1 Coríntios 11 não está falando de uma forma geral. Porque eu já vi alguns homens chegando para mim dizendo: eu mando em todas as mulheres. Estranho, né? Mas tem homens que pensam assim. Ok? Vamos pensar agora relacionando família com igreja. Certo? Não vou citar o nome de ninguém, né, porque eu quero falar de forma geral. Mas digamos que tem aqui a irmã Maria. Tá? Não estou pensando em nenhuma específica. A irmã Maria, ela é casada. Quem é o cabeça dela? O marido dela. Ok. Eu sou pastor de Maria. Tá? Eu sou o pastor de Maria. Então, na igreja, quem é a autoridade sobre Maria? Eu, que sou o pastor. Ok? Mas em casa, quem é a autoridade sobre Maria? O marido. Eu, como pastor, não posso dar uma ordem a Maria que choque com a autoridade do marido. Porque eu sou uma autoridade na igreja. Eu não mando na vida de Maria. Se o marido de Maria disser: Maria, você não vai para a igreja, eu como pastor não posso dizer: Maria, você vem. Porque eu estaria entrando num território que não é meu. Porque quem é a cabeça de Maria é o marido dela. Entenderam, irmãs? Vamos pegar outro exemplo. Já estou respondendo até outras dúvidas que vão ter aí, mas aí a gente já vai adiantando. Maria é uma mulher de Deus, convertida, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, e ela quer crescer na igreja. E aí ela começa a discipular. E aí o marido dela precisa saber e precisa autorizar para ela discipular. Digamos que ele não é convertido ainda. Ela precisa dizer ao marido, não pode ser uma coisa escondida. A gente não batiza nem mulheres solteiras, nem casadas, escondido do marido ou do pai. Já vieram pessoas: não, pastor, me batize escondido do meu pai. Não, porque a autoridade sobre a tua vida é o teu pai. Eu não posso passar por cima da autoridade do pai, nem a da autoridade do marido. Aí digamos que Maria quer ser uma líder de célula. E já aconteceu isso, né, Cristiane? A gente foi lá na casa da fulana, conversar com o marido dela e pedir autorização a ele. Meu querido, nós estamos aqui como pastores da irmã fulana, e ela quer ser líder. A gente quer saber se você concorda, se você libera. O que aqui significa isso? Vamos explicar. Líder é isso, faz assim, precisa estar em tal reunião.
Esclarecemos. Por quê? Porque cabeça de uma mulher casada não é o pastor. Eu já vi pastor, né, invertendo os papéis e mandando as mulheres casadas desobedecerem aos seus maridos. Isso é um choque de autoridade. Não está na Bíblia e não é autorizado por Deus isso. Ok, irmãs? Então esse texto aqui fala de quê? Do contexto de família. Todo homem é cabeça da mulher. De qual? Da sua mulher. No caso do pai, da sua filha. Você que é pai, você não manda na filha dos outros. Você manda na sua. Manda, colocar entre aspas, né? Porque não é essa tirania, não é esse ditador, né? Ela está debaixo da tua autoridade. Quando uma menina casa, ela sai debaixo da autoridade do pai e se coloca debaixo da autoridade do marido. O pai não pode mais, um pai cristão, entendedor da palavra, nunca vai desfazer a ordem do marido. Uma vez que ela casou, ela mudou de autoridade. Eita, perdi minha filhinha, perdeu. Em autoridade, perdeu. Ela vai continuar te honrando, ela vai continuar te amando, te respeitando, mas agora ela está debaixo de outra autoridade. Amém? Todo mundo entendeu? Se tiver alguma dúvida, você escreve no papel, me traz aqui no final que eu vou responder a você diretamente, porque a gente não tem como abrir aqui. Vamos para o próximo texto agora, 1 Timóteo, estamos vendo textos polêmicos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, eu ia dizer, 1 aos Timóteos, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, de 9 a 12. Esse aqui a gente vai ler todo, porque esse é um dos textos assim bem fortes na questão, né, de alguns quererem proibir as mulheres de exercerem ministério na igreja, de falar na igreja, de pregar. É esse aqui. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, não vou parar para explicar isso aqui, não é? Mas já dá uma dica aí, irmã, da roupa que você deve usar. Em traje decente, se ataviem, se vistam com modéstia e bom senso. Olha aí, uma boa dica, Paulina. Bom senso ao se vestir. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Isso aqui Paulo não está dizendo que é proibido você pentear o cabelo, colocar uma fivela, colocar uma tiara, não está proibindo você aqui de usar alguma joia. Ele está falando o seguinte: mais importante do que o exterior é o interior. Mais importante do que cabelo arrumado, roupa cara, joias sendo usadas, são as boas obras. Lembra de domingo que eu falei? Que a fé é acompanhada de obras. Então é isso que Paulo está falando, tá? Vamos para o 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, muitos pegam esse texto e aplicam à igreja. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, calada, bico fechado na igreja. E não permito que mulher ensine. Na igreja, a mulher não ensina, nem exerça autoridade de homem, ou seja, não pode ser pastora. Esteja, porém, em silêncio. Ok? Então, tem muitas pessoas que pegam esse texto e aplicam à igreja. Nós estamos aqui, irmãos, também diante de um contexto de casamento. A mulher deve aprender com seu marido, ou seja, quem é o primeiro discipulador de uma mulher casada? É o marido, deveria, né? Deveria ser. Viu, maridos? Você deveria ser o discipulador, o pastor da sua esposa.
Quando uma mulher é discipulada pelo seu marido, pastoreada pelo seu marido, essa mulher não dá trabalho, porque ela já é pastoreada, ela é suprida, ela é amada, ela é cuidada. Quais são as mulheres que dão trabalho às vezes? Ou na maioria das vezes? São mulheres que não aprendem com seus esposos, não são pastoreadas por ele, não são corrigidas por ele, então são mulheres independentes. Paulo está dizendo aqui, a mulher deve aprender com o seu marido, não exerça autoridade de homem. Por quê? Porque ela é mulher, ela foi feita para estar debaixo da autoridade do seu marido. Então esse contexto aqui é um contexto de submissão no casamento, irmãos. Aqui Paulo não está proibindo de uma mulher ensinar. Se fosse assim, nenhuma mulher podia ser professora de criança, não podia ser professora da escola, no nosso caso, escola ministerial, se outro for outra igreja, escola dominical. Nenhuma mulher podia pegar no microfone, nenhuma mulher poderia liderar círculos de oração por aí, nenhuma mulher seria missionária em outros países. Não seria, porque a proibição aqui seria geral. Como é que eu proíbo uma mulher de ser pastora, de pregar, mas ela pode? Aqui embaixo ela pode, aqui em cima não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, tem igrejas, que interpretam isso aqui como uma proibição geral. Cala a boca, mulherada, geral. Então, eles não deveriam enviar nenhuma missionária, eles não deveriam dar oportunidade nenhuma às mulheres no culto, em nenhuma ocasião, em nenhum ministério. Mas não é isso que acontece. Concordam comigo? Eles aplicam isso aqui a quê? Não pode ser pastora, não pode subir ali em cima e pregar. Então este contexto está aplicado ao casamento, irmãos. Vamos para outro texto agora. O mesmo, Passa aí o slide, é o mesmo, 2:12. Está ligado aqui a questões do casamento e está ligado a questões da época. E eu vou complementar com o texto lá de 1 Coríntios 14. Abra lá, 1 Coríntios 14. Existe, queridos, uma questão cultural. Nós temos que entender essa questão cultural. Alguns acham que Paulo era contra a mulher. Olha aí o que Paulo está escrevendo, ele é contra a mulher, porque Paulo não casou. Primeiro que não temos certeza que Paulo não casou. Talvez ele fosse viúvo. Talvez ele não tivesse casado, a gente não tem certeza, então não posso pegar essa afirmativa. Se ele era membro do Sinédrio, um membro do Sinédrio era casado. Então, eu acredito que Paulo ele era viúvo e que ele não quis casar de novo para ele poder servir ao Senhor com mais liberdade. Então, o mesmo Paulo que fala isso lá, é o mesmo Paulo que elogia Febe, é o mesmo Paulo que elogia Priscila, é o mesmo Paulo que elogia Júnias, Trifena e Trifosa. Olha as gêmeas. Trifena e Trifosa eram obreiras. É o mesmo Paulo que exorta Evódia e Sintique, duas irmãs que ele disse, olha, vocês pregaram o evangelho comigo, Evódia e Sintique. Então, se Paulo estivesse calando a boca de todas as mulheres, ele estaria se contradizendo, no mínimo, concordam comigo? Ele elogia mulheres em um lugar, então Paulo era meio bipolar, meio malucão. Elogia mulheres em uma ocasião, na outra ocasião manda a mulher calar a boca. Então, nós temos que analisar o contexto. Há uma questão cultural aqui também. As mulheres estavam recém-emancipadas no cristianismo. Ou seja, por séculos e séculos e séculos, as mulheres estavam caladas. Elas não podiam entrar na sinagoga, elas não podiam entrar no templo, elas tinham que ficar ao lado, junto com as crianças e com animais. As mulheres ficavam separadas dos homens. Então, no judaísmo, a mulher era silenciada. Converte. Em Cristo, elas obtêm liberdade. Aí o que é que acontece? Ela sai de um extremo e vai para o outro. É normal isso. Já aconteceu isso com você? De você sair de um extremo e para o outro, para depois você chegar
no equilíbrio? Sim ou não? Comigo já. Então aqui nós temos uma questão cultural. Paulo tratava da situação local das igrejas, requerendo que as convenções sociais da época fossem observadas. Hoje em dia, século 21, existem países que, se nós formos abrir uma igreja lá, Cristiane não vai poder ser pastora lá. Não de título, ela não vai poder exercer autoridade. Por quê? Porque naquele país, culturalmente, mulher não fala em público. E ela, para ganhar as mulheres daquela sociedade, se a gente fosse, digamos, para a Arábia Saudita, primeiro, ela não falaria com nenhum homem na rua desconhecido. Ela só pode falar comigo, com o filho, com o pai. O pai dela morreu, então só comigo e com o filho. Ela não tem liberdade. A mulher na Arábia Saudita não tem liberdade de falar para nenhum homem. Imagine pregar o evangelho. É fuzilada. Então, há uma questão social em algumas nações que as mulheres não poderiam hoje exercer o ministério pastoral como ela exerce aqui. Mas ela faria isso como? Entre as mulheres. Ela, entre as mulheres daquela sociedade, ela tem toda a liberdade de falar com elas. Elas podem conversar, ela pode evangelizar. Diante dos homens, ela não poderia, mas com as outras mulheres, sim. Então, existe também uma questão social, existe uma questão cultural, que hoje em dia, em algumas nações, ainda persiste assim. Numa tribo, por exemplo, numa tribo que seja patriarcal, as mulheres lá não têm vez, não têm voz. Aí você vai ser missionária, irmã, lá. Você vai ser missionária para as mulheres. Você não vai ser missionária para mulheres e homens. Até que as pessoas se convertam, mudem a mentalidade, porque nós cremos que o evangelho transforma culturas. Amém? Então, uma Arábia Saudita da vida, por exemplo, convertida, as mulheres então vão ser restauradas à sua posição. Mas até que isso aconteça, quem for para lá vai ter que se submeter àquela cultura e àquela sociedade. Então Paulo aqui ele está analisando o contexto social e cultural da sua época. Mas nós não estamos mais em Corinto, nós não estamos mais em Tessalônica, nós não estamos na Arábia Saudita, nós estamos no Brasil. Amém? Aleluia! E no Brasil, mulheres podem ser caminhoneiras, sim ou não? Mulheres podem ser piloto de avião, sim ou não? Então por que uma mulher não poderia ser pastora no Brasil? Pode ser presidente, não presidenta. Presidente, que não existe história de presidenta. Isso foi uma invenção. Mas deixa para lá. Já ia entrar em política agora. Já tivemos uma mulher presidente. Temos mulheres governadoras, temos mulheres prefeitas, temos mulheres deputadas, senadoras, vereadoras. Na nossa nação, culturalmente, socialmente, as mulheres já conquistaram seu lugar. Aliás, nas nações do Ocidente, a grande maioria, as mulheres já conquistaram seu lugar. Então não tem porquê eu querer aplicar uma questão cultural agora, na minha época, porque já não é mais essa realidade. Ok, então vamos lá para 1 Coríntios 14. Vamos ler a 34. 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, esse texto aqui é o texto. Esse daqui é o texto. Por quê? Se você lê isso assim numa primeira leitura, e você não analisa a questão cultural, o pano de fundo cultural e social, você diz, não, Paulo está muito claro aqui, mulher esteja calada na igreja.
mulher é mulher, calada é calada, igreja é igreja. Já sei. E aí então vamos analisar o contexto cultural. Mulheres recém-convertidas, emancipadas, saíram da gaiola, saíram da prisão. Quando elas chegavam na reunião da igreja, e a gente sabe que igreja aqui era uma reunião numa casa, ou era uma reunião em um lugar maior, tipo sinagoga. As mulheres chegavam lá, elas tinham conquistado recém a sua liberdade. Então elas queriam falar no meio do culto. Imagine agora aqui, nessa reunião, agora, as mulheres aqui conversando entre si. Eu pregando aqui e a pastora Cristiane, olhando para trás. Tá vendo, Gil? Bem que eu tinha te dito no discipulado, mulher, essa semana. Era assim, queridos, que estava acontecendo na igreja, ok? No meio do culto, as mulheres estavam querendo conversar, e algumas delas ainda faziam o seguinte: marido, olha aí o que o pastor está dizendo, está te corrigindo, viu? Aquela tua atitude semana passada que tu fizesse comigo lá em casa, olha aí o que o pastor está dizendo agora. Então as mulheres, elas recém-emancipadas naquela cultura, elas queriam falar à vontade no culto. E Paulo está colocando a ordem do culto. Paulo está aqui, se você ler o capítulo todo, a necessidade de ordem. Você não chega no culto, cada um querendo fazer o que quer, falando o que quer, falando em voz alta. Irmãos, eu já tive uma igreja que enquanto eu estava pregando, tinha uma irmã que ela levantava a mão. Ela dizia: pastor, isso. Imagine você no meio de uma pregação, uma pessoa vai e te interrompe. Você faz o quê numa hora dessa? Eu tentava responder, eu não podia ignorar, porque a irmã estava levantando a mão e querendo conversar comigo na hora da pregação. Imagina isso aqui na igreja de Corinto. Mulheres que saíram de um jugo de escravidão, agora elas alcançaram a liberdade em Cristo. Paulo está então o quê? Normatizando o culto. Paulo está dizendo: gente, não é para vocês ficarem conversando na hora do culto, perguntando, nem questionando, interrogando umas às outras, e você também interrogando seu marido. Vai em casa e tira as suas dúvidas em casa. Por quê? Olha o versículo anterior, 3. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E olha o último versículo, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo, queridos, aqui está colocando a ordem do culto. É uma questão cultural. Mulheres recém-emancipadas que queriam falar, discutir, perguntar, interrogar no meio do culto. E Paulo está dizendo: irmãs de Corinto, não pode ser assim, porque o culto vai virar uma bagunça. Ok? Entenderam, irmãos? Eu não estou inventando isso não, tá? Eu estudei sobre isso. A gente foi lá nos comentários, enciclopédia histórico-teológica, livros, analisando o contexto cultural, o pano de fundo do Novo Testamento. Isso daqui não é uma invenção para dar um jeitinho agora e a gente inventar uma coisa. Não, isso aqui foi estudado. Esse estudo que eu estou trazendo para vocês foi uma pesquisa que nós fizemos na ocasião da consagração da pastora Cristiane. Então a gente foi lá pesquisar para poder apresentar à igreja os argumentos bíblicos da ordenação feminina. Então, nós temos princípios bíblicos absolutos que são imutáveis. Porém, a cultura, ela é relativa, ela é mutável. Ok? A cultura é mutável. Dentro do Brasil, você pode encontrar diferenças culturais, até no trato com relação a mulheres também. Tem alguns lugares que a cultura é mais fechada, interiorzão mesmo, aquele matuto, aquele sertanejo. Com certeza, ele vai ser mais resistente ao ministério feminino. Por quê? Porque ele aprendeu que só homem que fala, que só homem que manda. Então,
É necessário o ensino, é necessário uma mudança de paradigma, é necessário a conversão. Então, princípios bíblicos são imutáveis. Cultura é relativo. Eu não vou nem dizer aqui algumas coisas de cultura que você se escandalizaria de eu dizer o que é que crentes nascidos de novo em outra cultura faz. Você vai dizer, não, isso não é crente não, é cultura. São coisas mutáveis, adaptáveis. Agora, o que é pecado, irmãos, é pecado, ok? O que é pecado no Brasil, é pecado em Garanhuns, é pecado nos Estados Unidos, é pecado na África, é pecado na Ásia, é pecado na Oceania, numa tribo de índio, no meio do oceano, na Antártida, vá para a Lua, é pecado, vai para Marte, é pecado. É imutável. Por quê? Porque é princípio bíblico, ok? Entenderam? Vamos adiante. Um determinado comportamento ocidental, isso aqui eu já falei, pode ser considerado inaceitável em culturas orientais. E costumes culturais de épocas passadas não são aplicados hoje em dia. O exemplo do véu. Embora que alguns insistem ainda que a mulher tem que usar véu, mas o véu era um contexto cultural daquela época. Mulher que saía na rua de cabeça descoberta era prostituta. Hoje nós não temos isso. Para uma mulher hoje ser identificada como prostituta, tem outras coisas que identificam. Não é o fato da mulher usar a cabeça coberta. Porém, no Irã, uma mulher hoje não pode sair na rua de cabeça descoberta. Entendem? Que lá se aplica, mas aqui não. Mais adiante, podemos então entender que alguns ensinos de Paulo com respeito à posição das mulheres na igreja, se aplicaram à cultura da época e não podem ser tidos como princípios imutáveis da palavra de Deus. O nosso olhar tem que ser um olhar também antropológico, sociológico das Escrituras. Eu não posso pegar as Escrituras, não é? Esse contexto e trazer para nós na íntegra. Eu tenho que entender, princípios são princípios, valores culturais são mutáveis. E nós podemos então preservar a mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho, porém adaptá-lo às culturas. Um missionário foi para uma tribo, e lá, ele queria ler o versículo, Jesus é o pão da vida. Mas naquela tribo, irmãos, não tem pão. Como você vai pregar o Evangelho, que Jesus é o pão da vida? Para uma tribo que não tem pão. Se ele falar pão, eles vão dizer, o que é pão? Não, pão é um negócio assim, achatado, assado, feito de trigo. O que é trigo? Não, trigo é um negócio que moe, faz uma farinha. Eles não vão entender. O missionário disse, o importante não é o pão. O importante é a mensagem. O pão é o que, queridos? Alimento, concordam? E é um alimento básico. Jesus, o pão da vida, ou seja, ele é o alimento básico. Naquela cultura tinha tapioca. Ou seja, o pão daquela tribo era o quê? Tapioca. Então ele disse, gente, hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é a tapioca da vida. E a tribo entendeu na hora. Entenderam que era um alimento fundamental, indispensável, básico, que fazia parte da dieta deles o dia todo. A tribo toda se converteu. Amém? Então veja, a mensagem foi alterada? Não, mas a palavra foi de pão para tapioca. Que importa isso? Então o Evangelho, ele é preservado na sua mensagem. Não podemos alterar a mensagem do Evangelho. Princípios são imutáveis, cultura é mutável. Os textos a gente já leu, não é? E aí vamos finalizar com algumas questões aqui. O argumento de Jesus não ter chamado nenhuma mulher para ser apóstola. Podemos dizer que a grande comissão de pregar o Evangelho também foi dada aos discípulos que eram homens. Jesus não teve nenhuma discípula entre os 12.
era o judaísmo ainda, não era cristianismo. No judaísmo, só homens tinham voz e vez. Se Jesus chamasse uma mulher para ser discípula dele, ele teria impedido a mensagem de prosseguir adiante. Por quê? Porque era judaísmo. O cristianismo não tinha sido inaugurado. Mas a partir de Pentecostes, nós temos discípulas. Amém? E aí então muda. Na grande comissão, até a morte e ressurreição de Jesus, entre os 12, não tinha nenhum homem. Não tinha nenhuma mulher, só tinha homens. Por quê? Porque o contexto era o judaísmo. Próximo. Na história da igreja, olha que coisa interessante isso. Agora isso é pesquisa histórica. Na história da igreja, as mulheres só foram proibidas de exercer autoridade a partir de 350 depois de Cristo. Isso aqui a história prova que até o ano 350 as mulheres serviam ao Senhor e exerciam autoridade nas igrejas. Nos concílios de Laodiceia, agora vamos ver como é que elas foram impedidas. Nos concílios de Laodiceia, concílios são reuniões gerais da igreja. Elas foram impedidas de servir como sacerdotisas ou presidir as igrejas. Pegando um gancho aqui. Alguém ouviu no rádio que não pode ter pastora porque não tinha sacerdotisa no Antigo Testamento. Verdade ou mentira que não tinha sacerdotisa? Verdade. No Antigo Testamento não tinha sacerdotisa. Só tinha sacerdote e sumo sacerdote. Agora olha para mim. O ministério pastoral não é baseado no sacerdócio do Antigo Testamento. Esse argumento de quem falou na rádio é totalmente furado, sem conhecimento, sem base. Por quê? Porque o sacerdócio do Antigo Testamento não aponta para o ministério pastoral. O sacerdócio do Antigo Testamento aponta para nós, todos os crentes. Nós todos somos sacerdotes. Então o sacerdócio, não tinha sacerdotisa, mas não tem nada a ver com o ministério pastoral. Não tem nada a ver com mulher exercendo autoridade. Porque o sacerdócio do Antigo Testamento está apontando para o sacerdócio universal de todos os crentes. Mulheres e homens são sacerdotes na Nova Aliança. O que é isso? Todo homem, toda mulher tem acesso a Deus. Ou as mulheres precisam de um homem para orar por elas, para ser o mediador? Sim, mulheres? Não, vocês se ajoelham, vocês oram em pé, vocês oram sentadas, vocês adoram o Senhor, Ele ouve suas orações. Então você é uma sacerdotisa. Baseada em quê? No sacerdócio do Antigo Testamento. Então não se aplica a ministério pastoral. Vamos prosseguir. Estamos terminando. No 4º sínodo de Cartago, foram proibidas de ensinar a homens ou batizar. Isso é lá depois de 350 depois de Cristo. Até aquela época as mulheres faziam isso. Próximo. No concílio de Orange e nos concílios de Nimes, Epaomes e Orleães, foi vetada a ordenação de diaconisas. Até então, elas ocupavam o lugar de liderança. Fatos estes que revelam que a mulher foi sendo marginalizada na igreja, não por ordem de Deus, mas sim dos homens. Próximo. A rejeição de mulheres como líderes é fundamentada principalmente em preconceitos e tradições, não tendo nenhum respaldo bíblico. Fato este que nos deixa livres para agir conscientes de que não estarmos agredindo os princípios da palavra de Deus. A maioria dos argumentos é preconceituoso ou é tradição. Nós não estamos submissos a uma tradição e nem muito menos presos a preconceitos, irmãos. Não há argumento bíblico, teológico suficiente para sustentar que uma mulher não possa exercer liderança. Quanto à preocupação, algumas pessoas até podem se preocupar. E se uma mulher chegar a ser presidente da igreja? Pode? Então vamos lá. Quanto à preocupação de se ter uma mulher como presidente da igreja, independentemente de ser uma mulher ou homem, essa pessoa terá que cumprir os requisitos bíblicos. Quais são? Vamos ler comigo os requisitos para ser um pastor. Aqui. Primeiro, caráter cristão irrepreensível. Segundo,
conhecer a palavra de Deus e suas doutrinas básicas. Terceiro, ser exemplo na administração pessoal e daquilo que estiver sob sua responsabilidade. Quarto, ser maduro ou madura na fé. Quinto, possuir um bom testemunho na sociedade. Sexto, apresentar procedimentos e frutos que revelem a bênção e unção de Deus sobre sua vida. Agora vê a letra G. No caso das mulheres casadas, as mesmas, além dos pré-requisitos que vale para homem e mulher, devem estar em submissão aos seus maridos. E estes maridos devem concordar plenamente com o exercício ministerial dela. Então, se uma mulher casada for ser pastora, primeiro o marido dela tem que aprovar. E se ela tiver um marido não crente, no CCA ela não pode ser pastora. Ela não pode ser supervisora. Ela vai ter que esperar o marido se converter para ela poder ser uma supervisora. Ela pode ser até líder de célula. Então nós estamos seguindo os mesmos princípios que a nossa liderança tem. Na Igreja da Paz, uma mulher pode ser discipuladora e pode ser líder, se ela não tem marido não crente. Agora, se ela tem um marido não crente, ela não pode se tornar uma supervisora de setor e assim por diante. Por quê? Porque primeiro ela tem que ganhar o seu marido. Então, se uma mulher é casada com um não crente, ela não pode ser pastora. No nosso entendimento e no entendimento da nossa liderança. Ok? Ah, mas tem uma igreja ali que ela é. Bom, aí eles que se justifiquem lá. Mas a Bíblia diz que primeiro ela tem que ganhar os da sua casa. Ela vai pagar o preço, orar e jejuar. E se Deus tem um chamado na vida dessa mulher, esse marido vai converter e vai ser pastor junto com ela. Amém? Quanto às solteiras, elas devem estar submissas aos seus pais, como eu já falei, e aos seus pastores. Então é isso, queridos. Se alguma dúvida ainda ficou, você pode escrever no papel e eu tiro a dúvida diretamente com você, tá? Mas estamos encerrando então sobre o ministério pastoral e o ministério pastoral feminino. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, por termos estudado sobre o ministério pastoral. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está levantando mulheres cheias do Espírito Santo para exercer o ministério que o Senhor deu a elas no meio da igreja, fazendo diferença hoje, Senhor, neste tempo. Eu quero te agradecer pelas discipuladoras, pelas líderes, pelas supervisoras que nós temos, pelas pastoras que nós temos e ainda as centenas que virão, Senhor, ainda por diante. Um grande exército, como diz o Salmo 68:11, um grande exército de proclamadoras das boas novas. Quero abençoar. Irmã, levante sua mão, querida. Só as mulheres agora. Eu quero honrar essas mulheres orando por você. Quero abençoar essas irmãs, mulheres sábias, cheias do Espírito, aquelas que são casadas. Senhor, eu oro por sabedoria dentro de casa com seu marido. As que são solteiras, que elas tenham sabedoria dentro de casa com seus pais. Quero abençoar uma geração de mulheres submissas, honrosas, cheias do Espírito Santo e que vão causar um grande impacto, não só em Garanhuns, mas na terra. Em nome de Jesus, diga amém.